Pensa só, você está numa encruzilhada. De um lado, um caminho que parece ser o mais fácil, o mais próspero. Do outro, um caminho de pura incerteza, onde a única garantia é uma promessa. Foi exatamente essa a situação que definiu o destino de dois homens. Vamos mergulhar fundo na história de Abrão e Ló, lá em Gênesis 13, uma lição poderosa sobre a diferença entre escolher com os olhos e escolher com o coração. Sejam bem-vindos a mais um estudo bíblico em anime. E olha, a história de hoje já começa de um jeito bem inesperado. A nossa história começa com algo que parece até contraditório. Uma bênção tão grande, mas tão grande, que acaba virando a fonte de um conflito. Parece esquisito, né? Mas foi exatamente isso que rolou com Abrão e o sobrinho dele, Ló. Tudo isso acontece logo depois de uma passagem, digamos, bem complicada pelo Egito. Abrão está de volta à terra que Deus tinha prometido para ele, e a primeira coisa que ele faz é muito simbólica. Ele volta direto para o altar que ele mesmo tinha construído. Esse gesto é fundamental, sabe? Mostra que ele estava ali, restaurando a comunhão dele com Deus depois de um desvio de rota. E pensa que ele voltou de mãos abanando? Que nada! Abrão estava imensamente rico. A gente está falando de muito gado, prata e ouro. A bênção de Deus na vida dele era algo assim, visível, abundante. E essa prosperidade toda acabou se estendendo também a Ló, que viajava junto com ele. E aí que o problema surge. A bênção foi tão absurda, os rebanhos cresceram tanto que simplesmente não tinha mais espaço. A terra não conseguia mais sustentar todo mundo junto. Aquilo que era um sinal do favor de Deus começou a gerar atrito, briga entre os pastores de Abrão e os de Ló. É nesse clima de tensão que a história chega no seu momento crucial. Uma escolha precisava ser feita. E essa decisão não ia só resolver uma briguinha não, né? Ela ia definir o destino dos dois para sempre. E aqui a gente vê a sabedoria e a humildade do Abrão. Em vez de bater o pé de usar a autoridade dele como mais velho, líder, ele toma a iniciativa de buscar a paz. Ele prioriza o relacionamento, lembrando a Ló que eles são família e que isso valia muito mais que qualquer pedaço de terra. E a generosidade de Abrão aqui é impressionante. Ele abre mão do direito dele de escolher primeiro e basicamente entrega o poder da escolha nas mãos de Ló. Ele diz, olha, escolhe o lado que você quiser e eu fico com o que sobrar. Esse ato mostra uma confiança em Deus que é absurda e não na aparência da terra. E como é que Ló decide? O texto é muito claro. Ele levantou os seus olhos. A escolha dele foi puramente visual. Ele olhou, viu a campina do Jordão, toda verdinha, bem irrigada, parecendo o jardim do Senhor. A decisão foi toda baseada na aparência e na vantagem imediata. E essa comparação deixa tudo preto no branco. De um lado você tem Abrão, agindo com base na paz, na confiança em Deus e numa visão de longo prazo. Do outro está o Ló, totalmente focado na aparência, na vantagem pessoal e no ganho imediato. São dois mundos, duas mentalidades completamente diferentes. A partir dessa escolha, pronto, os caminhos deles não se separam apenas fisicamente, mas também espiritualmente. E as consequências começam a aparecer na hora. Ló. Então pega para ele o que parecia ser a melhor parte e se move em direção ao leste. E o texto nos dá uma dica sutil, mas perigosíssima. Ele foi armando as suas tendas até Sodoma. É um movimento gradual, sabe? Ele foi chegando cada vez mais perto de um lugar de grande perigo espiritual. E para ninguém ter dúvidas sobre o perigo, a narrativa dá uma pausa só para deixar um aviso bem claro. Ló não só estava só se mudando para uma terra fértil, ele estava se aproximando de uma cultura conhecida pela maldade extrema e pelo pecado direto contra Deus. O aviso é claro e direto. E o contraste não poderia ser maior. Assim que Ló vai embora, no momento em que Abrão abre mão do que era visivelmente melhor, Deus aparece para ele. Às vezes, a gente precisa deixar algo ou alguém ir para que se possa ouvir a voz de Deus com mais clareza. E a promessa que Deus renova é ainda mais espetacular que a anterior. Ele diz a Abrão para olhar em todas as direções, pois toda aquela terra seria dele e de sua descendência, uma descendência que seria incontável como o pó da terra. A fé de Abrão foi recompensada com uma garantia muito maior do que a terra que ele cedeu. Então, qual foi a resposta de Abrão a essa promessa monumental? Ele não sai correndo para demarcar as terras. Não. Ele constrói outro altar. Sua primeira reação é de adoração. Isso mostra onde estava seu verdadeiro tesouro, no relacionamento com Deus, e não nas posses. Certo? Então, o que essa história toda ensina pra gente hoje?
Vamos tirar daqui as lições que nunca envelhecem sobre essa escolha entre a fé e a aparência. A primeira lição é clara: relacionamentos valem muito mais que posses. A segunda nos lembra que as próprias bênçãos podem ser um teste para o nosso caráter. A terceira é um alerta sério: escolhas baseadas só na aparência podem nos levar para bem perto da ruína. E por fim, a história nos mostra que Deus honra e recompensa generosamente quem confia em suas promessas. Isso nos leva a uma reflexão pessoal. As decisões que tomamos, grandes e pequenas, têm sido guiadas pela fé naquilo que não se vê, como Abrão? Ou será que são guiadas pela atração do que parece mais vantajoso agora, no momento, como Ló? Outra pergunta importante: diante de conflitos, a atitude tem sido a de buscar a paz, mesmo que isso custe alguma coisa, ou a de alimentar a divisão para garantir uma vantagem pessoal? E por fim, a questão da confiança. Existe aquela convicção de que Deus vai prover o que é realmente melhor, mesmo que isso signifique ter que abrir mão de algo que parece muito seguro e bom neste exato momento? No fim das contas, a escolha de Abrão, baseada na fé, resultou numa promessa eterna. A de Ló, baseada no que ele via, o levou para a beira de Sodoma. Muito obrigado por acompanhar este estudo. Fica o convite para o próximo capítulo da série.